Essa porção de Levítico traz instruções sobre as ofertas pela culpa e ofertas pacíficas. É importante notar que essas ofertas já foram tratadas no livro de Levítico. Nós já falamos um pouco sobre essas ofertas. Entretanto, essas prescrições que foram faladas no capítulo anterior foram direcionadas para o povo de um modo geral. Aqui nós estamos em outro contexto. Por isso é importante mantermos o mesmo cuidado que nós tivemos na semana passada. A primeira coisa, nós não podemos nos debruçar sobre esse texto pensando que nós estamos só lendo meras repetições, porque detalhes estão surgindo aqui no texto que não foram prescritos na primeira parte. Então existem coisas que estão surgindo nesse texto que são novas, e isso faz com que o texto ganhe outros contornos. E também é importante considerar que essas diferenças falam sobre o assunto de modo que toca naquilo que é concernente ao sacerdócio. O foco das prescrições aqui continua sendo o sacerdócio, Arão e os sacerdotes. Essa porção se iniciou no capítulo 6, lá no versículo de número 8. Se você olhar na tua Bíblia, diz: disse mais o Senhor a Moisés, dá ordem a Arão e a seus filhos. Ou seja, nós ainda estamos dentro desse grande bloco. As prescrições aqui ainda estão centralizadas no sacerdócio. Ele está falando para Arão e os sacerdotes. E o assunto aqui no versículo de número 1 é um assunto de suma importância. Por quê? Porque nós vamos ver que o contraste aqui surge em dois conceitos. Ele vai colocar lado a lado a oferta pela culpa, e ele diz que isso é uma coisa santíssima. Note que o versículo de número 1 abre dessa maneira: essa é a lei da oferta pela culpa, coisa santíssima é. Então nós estamos falando de algo que é extremamente importante, mas os conceitos são contrastantes, porque eu estou falando de oferta pela culpa e estou falando de algo que é santíssimo. Nós vimos em Levítico 5 a respeito da oferta pela culpa. E também nos lembramos que essa prescrição apontava para comportamentos que são incompatíveis com a santidade de Deus, com o caráter do nosso Deus, porque o nosso Deus é santo. Quando nós olhamos para isso, estes, como o pecado, ofendem o coração de Deus. E aí, em meio às possibilidades de ofensas contra Deus, contra o Senhor, nós nos surpreendemos. O que nos surpreende dentro do livro de Levítico é que no meio de uma situação inesperada como essa, um povo que foi escolhido para caminhar com o Senhor, com a presença no meio do povo, esse mesmo povo, ao tropeçar, ao se esquecer daquilo que Deus havia ordenado, não é um povo condenado. E esse Deus se revela como um Deus misericordioso e que está disposto a perdoar esse povo. O nosso Deus não é um Deus que abandona o seu povo. Ele é longânimo. A sua misericórdia se estende. Existe uma paciência divina. Porque se Deus fosse alguém que, ao ver o homem pecar, simplesmente decidisse exterminar esse homem, aqui em Levítico não haveria o que nós estamos encontrando. Nós estamos vendo um Deus que tem em seu coração misericórdia, compaixão, paciência, longanimidade, e está prevendo para o seu povo um recurso, mesmo que temporário. Note isso. O livro de Levítico vai trazer recursos expiatórios temporários, mas ainda assim, como um vislumbre, encontramos um Deus que está disposto a perdoar o pecador, está disposto a aceitar a oferta para que a ofensa seja perdoada, para que a culpa seja removida. É assim que nós começamos a encontrar o Senhor, mesmo que ainda em vislumbres, dentro do livro de Levítico. Mas um Deus que em seu coração é disposto a perdoar as ofensas e remover a culpa. Por que isso é tão importante?
Porque é exatamente esse Deus que nos encontrou. É esse Deus que está trabalhando nas nossas vidas, que decidiu nos alcançar, não por causa das nossas próprias forças, nossos recursos, méritos, mas porque Ele nos amou. E então se revela a nós como um Deus que está disposto a nos perdoar e remover a nossa culpa. Por isso Ele enviou o seu Filho, para que nós pudéssemos alcançar essa graça. E isso é tão importante para Deus, que nós vemos que Ele chama essa provisão de Kadosh Kadashim. Nós falamos sobre isso na semana passada. Essa provisão é santíssima. Veja como que Deus está se envolvendo com o seu povo. Ele não é um Deus apático. Ele não está à parte de nós. Pelo contrário, Ele se envolve e os seus atributos também estão envolvidos. O nosso Deus está intimamente envolvido com o seu povo. Ainda no livro de Levítico, talvez como uma sombra, como um tipo. A expressão técnica seria uma tipologia, mas é como uma sombra, um vislumbre de algo maior que foi completamente revelado em Cristo Jesus. Então nós encontramos no livro de Levítico esse Deus engajado com o seu povo, cheio de misericórdia, amando o seu povo e providenciando um recurso, ainda que temporário, para que o seu povo fosse perdoado e a culpa removida. Por que isso é só uma sombra? É apenas um vislumbre? Porque esse aspecto é completamente revelado na obra de Cristo Jesus. Na obra da cruz do Calvário, nós encontramos em Jesus a oferta que perdoou os nossos pecados. Deus perdoou as nossas ofensas mediante a um sacrifício. Então nós não fomos perdoados sem que um preço fosse pago. Pelo contrário, o preço foi pago e então as nossas ofensas perdoadas, e nós tínhamos culpa. E a nossa culpa completamente removida. Então Jesus é aquele que vem a nós para cumprir esse plano de Deus, que ainda no Antigo Testamento era uma sombra, mas agora o que é real foi revelado a nós. E sabe o que é lindo? É que no Antigo Testamento, em Levítico, essa oferta, ainda como uma sombra, era chamada de santíssima. Só que Jesus não foi a oferta apenas santíssima, pois Ele é maior do que as palavras podem descrever. Ele não é somente santo, Ele não é somente santo, santo. Ele é santo, santo, santo. Ele é o Cordeiro de Deus que morreu em nosso lugar. E por isso nós estamos completamente perdoados. E a nossa culpa completamente removida. Isso é uma provisão que começa a ser comunicada a nós no Antigo Testamento. E aí o versículo de número 2 nos vai mostrando como isso é construído. Os sacerdotes precisavam conhecer isso, precisavam entender isso, porque essa oferta pela culpa, que é chamada de coisa santíssima, era feita no lugar onde imolam o holocausto. Ali imolarão a oferta pela culpa e o seu sangue se aspergirá sobre o altar em redor, no lugar onde imolam o holocausto. É restaurador para a nossa alma saber que o lugar onde as nossas ofensas são perdoadas, no lugar onde as nossas culpas são removidas, esse lugar é um lugar identificado primariamente como um lugar do holocausto. Por quê? Porque o lugar do holocausto é o lugar onde nós somos encontrados pelo Senhor. É o lugar onde Ele nos aceitou em sua presença santa. Tudo começou nele. Está nele. É no lugar do holocausto, onde Ele nos encontra. Porque nós estávamos perdidos nesse mundo. Nós não tínhamos acesso a Ele. Nós não tínhamos acesso à presença dEle. Nós não tínhamos acesso às bênçãos da aliança. Nós estávamos desconectados. A humanidade estava condenada. Todos nós estávamos perdidos. Então, quando nós encontramos um Deus que prevê um holocausto
e dizendo que é nesse lugar que o homem é aceito na presença dele, nós percebemos que a predisposição está nele, começou nele. Não fomos nós que o escolhemos, mas antes ele escolheu a cada um de nós. Ele nos aceitou na presença dele. Então é dentro desse lugar que o meu coração se sente constrangido. E hoje, durante a manhã, enquanto eu ainda lia esse texto, eu me sentia constrangido por saber que ele me aceitou na presença dele. E isso começou a encher o meu coração de gratidão. Porque isso não pode ser uma coisa comum na nossa mente. Eu estou dizendo que aquele que é santo, 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 nos aceitou na presença dele, nos resgatando de um lugar onde nós estávamos condenados, estávamos perdidos, e não somente mortos, mas também destinados a um lugar em que haveria juízo. Então, quando nós estávamos completamente perdidos, ele nos resgatou, nos libertou do império das trevas, nos deu destino e nos mostra não apenas um destino para dias, meses ou anos, mas ele revelou a nós destino eterno. Ele revelou a nós propósito eterno. Meu irmão, minha irmã, eu quero te dizer, a eternidade para nós já começou, porque nós fomos alcançados por esse sacrifício. Começou nele, o Deus da eternidade veio até nós. Então isso precisa nos incendiar. E como isso é feito? Vejam as sombras. Veja ainda como um vislumbre. Mas no Antigo Testamento, o sumo sacerdote ou os sacerdotes, ao se colocarem no serviço sacerdotal, eles aspergiam o sangue no altar, porque o sangue era o elemento que apontava para o agente purificador. Essa sombra, esse vislumbre, é o que faz com que venhamos entender que é o sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário que nos purifica de todo pecado. Veja como é essencial conhecer a teologia de Levítico, porque só faz sentido para nós olhar para a cruz e saber que o sangue dele nos purifica de todo pecado, porque isso foi previsto no livro de Levítico, mesmo que ainda como um recurso temporário. Então o livro de Levítico nos fornece fundamentos para olharmos para a cruz e entender que na plenitude do tempo, ali, o Filho de Deus veio a nós, e o seu sacrifício, o seu sangue é um agente purificador sobre as nossas vidas. É o sangue de Cristo que nos purifica de todos os pecados. Então, dentro desse contexto, nós percebemos que a teologia de Levítico é fundamental. Só assim, olhando para Levítico, vai fazer algum sentido ler textos como, por exemplo, em 1 João 1, no versículo de número 7. Se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus. Note que sem o conhecimento da teologia de Levítico, esse versículo não faria sentido para nós. Nós não teríamos o entendimento, a clareza do que significaria o sangue de Jesus sobre as nossas vidas. Mas porque nós temos a teologia de Levítico, nós podemos olhar e falar, o sangue de um animal, mesmo como um recurso temporário no Antigo Testamento, em Levítico, trazia a purificação dos pecados. Então João, ele olha, algo muito maior foi dado a nós, porque eu não estou falando do sangue de um animal, eu estou falando do sangue do Filho, o Filho amado, o Filho de Deus. E João diz, e o sangue de Jesus, seu Filho, o Filho de Deus, nos purifica de todo o pecado. E João continua, ele prossegue, ele diz, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos. Veja a necessidade desse agente purificador. E a verdade não está em nós, mas se confessarmos os nossos pecados. Eu trago meu coração para diante dele nesse momento. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Você percebe como que Deus foi preciso ao dar ao povo de Israel o livro de Levítico, porque só podemos entender a obra de Cristo ao olhar para o que havia sido dado a Israel como um recurso temporário,
provisório, não pleno, mas suficiente para nos conduzir a essa realidade. Não é por menos que Paulo, ao escrever Gálatas, ele vai dizer que a lei era como um aio, um mestre, como alguém que conduz uma pessoa que ainda é menor, que está debaixo de uma tutela. Mas a lei, ela tinha a finalidade de conduzir-nos até a liberdade, até a maioridade. Então, ela tinha um objetivo: nos levar até a plenitude, que é conhecer a Cristo, conhecer o Filho e entender que o sacrifício dele na cruz do Calvário nos purifica de todos os pecados. E que essa obra não era apenas sobre Israel étnico, não era apenas sobre a nação de Israel, mas sobre todas as nações, todos os povos. É assim que começamos a perceber a importância da teologia de Levítico. Os versos 3 e 4 em Levítico 7 prosseguem e diz: dela se oferecerá toda a gordura, dela o quê? Ele está falando da oferta pela culpa. A cauda e a gordura que cobre as entranhas. Também ambos, os rins e a gordura que neles há, junto aos lombos, e o redenho sobre o fígado, com os rins se tirará. Esses aspectos são aspectos que nós já mencionamos no capítulo de número 3, a respeito das ofertas pacíficas. Porque a gordura, os rins e o fígado também são chamados de entranhas. E esses são elementos que nós mencionamos há umas semanas atrás, porque a gordura apontava para a melhor parte do animal. A palavra hebraica aqui é que releve, e essa palavra usada em outros contextos tem esse sentido da melhor parte. Tanto que em Gênesis 45:18, essa palavra aponta para a fartura da terra. Em Números 18:17, fala do melhor azeite. Ou seja, havia o azeite e o melhor azeite. Ou ainda em Salmos 81:16, onde o salmista fala do trigo mais fino. Ou seja, está falando da parte excelente, da melhor parte, bem como também as entranhas, que apontam para o íntimo, fala das emoções mais profundas, das emoções mais íntimas. E nós demos uma citação aqui em Gênesis 18:12, quando Sara ouve da promessa que Deus estava fazendo a Abraão de um herdeiro, de um filho. E aí Sara, ao ouvir dessa promessa, ela riu, o texto diz, em seu querebe, em seu íntimo. Ela não riu em seus rins ou em seu fígado. Ela riu no seu íntimo mais profundo. O que isso quer dizer é que a melhor parte e as nossas emoções mais profundas, elas precisam ser colocadas diante de Deus, porque isso pertence a Ele. Agora, a pergunta que precisa ser feita aqui é: por que, se isso já apareceu no capítulo de número 3, é repetido aqui? Certamente eu não tenho toda a resposta, mas talvez parte da resposta seja que o público-alvo aqui é diferente. Lembre que nós estamos falando para o sacerdócio. E como sacerdotes, eles precisavam saber que existiam coisas que pertenciam unicamente ao Senhor. Isso é muito importante, porque no capítulo de número 3, as prescrições são direcionadas para o povo. Qual era a responsabilidade do povo? Trazer a oferta. Mas era a responsabilidade do sacerdote saber o que pertencia unicamente ao Senhor. E eu posso dizer que esse princípio aponta para uma informação que continua sendo vital hoje para nós. A luz do Senhor nos alcançou. Nós fomos alcançados pela presença do nosso Deus. Mas nós não podemos nos esquecer que a glória pertence somente a Ele. A glória dessa obra não está na nossa força, está nele. Porque a glória dele, Ele não dá a nenhum outro. Não é por menos que profetas no Antigo Testamento, como Isaías,
declararam palavras proféticas a respeito dessa preocupação, que não é apenas uma preocupação que está no livro de Levítico. Isaías, no capítulo de número 42, no versículo de número 6, o próprio Deus, falando pelos lábios do profeta Isaías, revela esse plano de resgate, esse plano redentor, esse plano de salvação. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão e te guardarei e te farei mediador da aliança com o povo. Ele está falando da obra do Messias. E luz para os gentios. Essa profecia está apontando para nós. Eu amo quando encontro textos como esse, porque nós vemos muitos textos falando sobre Israel, falando sobre os patriarcas, falando sobre os discípulos, mas aqui é como que se o Senhor estivesse olhando para os gentios, estivesse olhando para as nações, e não apenas para os dias de Isaías, mas para muito tempo depois, muitos anos, muitos séculos, que ainda essa palavra continua ecoando onde nós fomos alcançados. Luz para os gentios, essa luz nos alcançou. Luz para abrires os olhos aos cegos, para tirares da prisão o cativo e do cárcere os que jazem em trevas. E veja o versículo de número 8. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois não a darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. O que Deus está falando? A glória me pertence. Vou trazer o sacrifício. O sacerdote precisava estar consciente de que existiam coisas que pertenciam unicamente ao Senhor. Ninguém tem autoridade para tocar naquilo que pertence a Ele. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor, pelo século dos séculos, e assim é de eternidade e será de eternidade. O sacerdócio precisava entender isso. Mas note, Deus está se revelando ao seu povo. Ele precisava fazer com que isso, de alguma maneira, fosse comunicado ao seu povo. Então ele vai usar um recurso concreto, mesmo que temporário, para que isso fosse inculcado na mente do seu povo, no coração do seu povo, ao separar a gordura, ao separar as entranhas. Existe uma mensagem que está por trás disso. Existem coisas que pertencem apenas a mim, ao Senhor dos Exércitos, e a ninguém mais. Nenhum outro tem autoridade para tocar. Por isso nós precisamos estar atentos a coisas como essa, porque Ele continua o mesmo. Nós precisamos entender que isso é uma possibilidade de vivermos à luz da palavra de Deus, alinhado com a vontade dEle. Não é sobre subir em uma plataforma, é sobre a glória dEle. Sabe, às vezes nós olhamos para pessoas que sobem em plataformas, e ao subirem nessas plataformas, elas tomam para si mesmo o crédito, tomam para si mesmo o benefício, agem em benefício próprio. E isso é uma possibilidade que infelizmente tem derrubado muitos dos nossos dias. Pessoas que se perdem, e a única forma de guardarmos os nossos corações é entendendo que somente a Ele a glória, a Ele a honra. Mas não se resume apenas em pessoas que estão em plataformas. Existem outras possibilidades que são até mais veladas e por isso mais letais, mais perigosas. Sabe, quando nós atribuímos o nosso sustento à força do nosso próprio braço. Ora, quem é que põe o pão sobre a sua mesa? Quem é o provedor? Deus é aquele que põe o pão sobre a tua mesa. E eu sei que isso pode ser tão rotineiro que nos esquecemos de quem é a fonte, mas é nos detalhes. Sabe, ao estar meditando nessa palavra, durante um momento eu me levantei e eu fui pegar um copo d'água na geladeira e eu abri a minha geladeira. Como que o Espírito me constrangeu? Porque nada que está ali é fruto do meu próprio braço. E se eu pensar dessa maneira, estou enganado. E aí eu pude ver que eu estava ali glorificando a Deus. Estava atribuindo a Ele a glória que de fato pertence a Ele. A honra que de fato pertence a Ele. É Ele quem está te sustentando. A Ele a honra. A Ele a glória.
a Ele o louvor, porque Ele é o sustentador de todo o universo. Se alguma coisa subsiste nele. Então note que não é apenas sobre subir em uma plataforma e ter um microfone na mão, e então perceber que pessoas se perdem, porque podemos nos perder em coisas pequenas. O sacerdócio precisava estar consciente. E que os nossos olhos espirituais se abram nessa noite, porque há a graça de Deus aqui para nos fazer avançar nos detalhes. Então não é à toa que essa palavra está sendo repetida no livro de Levítico. Não, seria uma tolice da minha parte dizer isso, mas é Deus sendo preciso, enfatizando aquilo que de fato precisa estar vivo no coração de todo sacerdote. Pertence a mim e a nenhum outro. Que isso também esteja vivo em nossos corações, para nós como filhos. Que essa verdade fique queimando como uma brasa viva a cada momento. Eu sei que no meio da caminhada, às vezes nós nos esquecemos, mas o Espírito continua intercedendo por nós. Ele continua insistindo para que venhamos viver e dar a Ele a glória que é devida. Você é um instrumento de louvor, meu irmão, minha irmã. Nós somos instrumentos de louvor para a glória dEle. Instrumentos vivos no meio das situações mais difíceis. Lá estamos nós, sendo chamados pelo Espírito Santo de Deus à existência, como instrumentos para a glória dele. Outra forma de embaraço com esse perigo é quando nós, às vezes, nos movemos nos dons do Espírito, mas nos movemos pensando que as manifestações são produtos do nosso próprio mérito, são produtos das nossas próprias capacidades, porque nós nos movemos em autoridade. Esse tipo de comportamento, esse tipo de pensamento evidencia manifestações dos dons que estão desconectados do necessário fruto do Espírito. Porque é o Espírito que produz em nós o fruto. E como ele é produzido? Apenas quando nós nos rendemos à glória dele. Mesmo que eu fale a língua dos anjos, se eu não tiver amor, de nada adiantaria. Seria como latão que retine. Mas se nós nos movemos no Espírito, rendidos a Ele, falaremos a língua dos anjos, e com o amor, nós manifestaremos a presença do Eterno. E aí, se voltarmos para Levítico, um sacerdote não poderia se esquecer do que pertencia ao Senhor, do que era exclusivo do Senhor. O texto prossegue em Levítico 7. Ele diz no versículo de número 5, é o sacerdote que queimará. É responsabilidade do sacerdote. E veja que aqui dois conceitos se misturam, e eu amo quando essas coisas acontecem, porque é uma responsabilidade, mas também é um privilégio. Lidar com a glória de Deus é uma grande responsabilidade. E, sinceramente, uma responsabilidade que não podemos administrar sem que, de fato, a graça nos alcance. Mas quando a graça nos alcança, descobrimos que essa responsabilidade é um ministério. E esse ministério é um privilégio de dar a Ele a glória que é devida. Que a nossa vida seja um altar em que cada momento esteja aceso em nosso coração a chama perpétua, onde o fogo não se apaga e a glória que é devida é dada a Ele. Obrigado pela Tua graça aqui nessa noite, Jesus. Então, isso era uma responsabilidade. O sacerdote o queimará sobre o altar em oferta queimada ao Senhor. É oferta pela culpa. Sacerdote, você precisa saber disso. Está nas tuas mãos. Mas será que eu serei capaz? Tem graça de Deus para nos capacitar. Porque aquele que começou essa boa obra na minha vida, que começou essa boa obra na tua vida, Ele é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. O sacerdote precisava estar com isso de maneira clara.
O versículo de número 6 diz: todo varão entre os sacerdotes a comerá, no lugar santo se comerá, coisa santíssima é. O que deve chamar a nossa atenção nesse versículo é, primeiro, a generosidade do nosso Deus. Como o nosso Senhor é generoso. E segundo, como Ele também zela pelas coisas santas. São duas coisas que surgem nesse versículo de maneira muito clara. Por quê? Porque os sacerdotes cuidavam do que pertencia ao Senhor. Mas nós vemos aqui que o Senhor também é aquele que proveria o sustento dos sacerdotes. Eu estou falando para um reino de sacerdotes aqui nessa noite. Porque assim nós fomos constituídos por Deus, comprados pelo sangue do Cordeiro e constituídos reis e sacerdotes. E por que isso é tão importante? Porque quando olhamos para o Antigo Testamento, nós vamos perceber que todas as tribos de Israel receberam uma porção da terra prometida, receberam uma porção da Canaã prometida, exceto a tribo de Levi. Se você olhar em Deuteronômio, capítulo de número 18, o versículo de número 1 diz: os sacerdotes levitas e toda a tribo de Levi não terão parte nem herança em Israel. Mas peraí, não terão parte das ofertas queimadas ao Senhor, e daquilo que lhes é devido comerão, pelo que não terão herança no meio dos seus irmãos. O Senhor é a sua herança, como lhes tem dito. O que Deus está dizendo aqui? Eu serei a herança dos sacerdotes. Eu serei a porção dos sacerdotes. Eu serei a provisão deles. Eu serei a recompensa deles. Como reino de sacerdotes, posso afirmar a vocês aqui nessa noite categoricamente, de maneira plena, o Senhor é a nossa herança. No Antigo Testamento isso foi manifesto como ainda uma sombra, de forma concreta, numa terra. Mas quando olhamos para a obra de Cristo Jesus, nós encontramos o Filho amado, que é o herdeiro de todas as coisas, morrendo por mim e por você. E não apenas nos resgatando, mas nos restaurando a uma posição tão sublime de filhos de Deus. E não apenas filhos, mas co-herdeiros com Cristo. É nele que nós encontramos a nossa herança. Eu quero te dizer nessa noite, como ele cuidava dos sacerdotes no Antigo Testamento, ele continua cuidando dos seus hoje. Que essa noite seja uma oportunidade de avançarmos na revelação dessa verdade espiritual, e isso incendeie o nosso coração, porque ele é a nossa herança. Ele cuida de você. Ele te trouxe aqui nessa noite para reafirmar isso dentro do seu coração. Filho, filha, eu conheço as tuas necessidades e eu cuido de cada um de vocês, porque eu sou a sua herança, meu Deus. Veja como que o diabo é sujo, tentando fazer com que venhamos esquecer disso, mas que a mente de Cristo continue sendo colocada dentro de nós. Que a mente do Espírito continue sendo soprada em nosso íntimo, que a nova criatura que nós já somos em Cristo seja manifesta, seja trazida à existência como nas águas do batismo, que a velha criatura é deixada nas águas. Ao se levantar, nós possamos assim caminhar, vivendo para a glória dele, revelando quem nós somos nele, porque as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Nós podemos desfrutar dessa realidade. Então nós encontramos um Deus generoso, bom, que cuida dos seus. Eu amo a composição da bondade com a generosidade. O Deus que é infinitamente bom, é generoso em seus recursos. E quais são os recursos? São insondáveis, são pensamentos que, se tentarmos sondar, nos renderemos. Assim ele está cuidando de você nessa noite. Então, generosidade, mas também
O versículo de número 6 nos mostra que Deus zela, e em seu zelo pelas coisas santas, ele deixa claro: não leve as coisas santíssimas para fora dos limites do tabernáculo. É isso que aparece no capítulo número 7. Todo varão entre os sacerdotes a comerá no lugar santo, se comerá. Então ele está dizendo, é no lugar santo. Não confunda o comum com o santo. Não confunda o comum e o puro com aquele que é completamente outro. Não é apenas sobre uma vida politicamente correta. Ele é completamente outro. A santidade dele, a perfeição dele está acima, infinitamente acima do que nós podemos fazer ou construir, trazer à existência pelas nossas próprias forças, pelos nossos próprios recursos. Ele é o único Deus e não há outro Deus além dele. Ele é único. Isaías 45, no verso de número 18, reafirma essa verdade a respeito do nosso Deus. Porque assim diz o Senhor que criou os céus, o Deus que formou a terra, que a fez e a estabeleceu, que não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Ele é único. Os sacerdotes precisavam ter isso de maneira clara. Note que eles estão conhecendo a Deus e precisavam aprender essa lição. O povo de Israel saiu do Egito e nós entendemos o que isso representa no que tange à idolatria. O Egito era um poço de idolatria. Era necessário inculcar na mente do povo. Não há outro. Aí alguém diria, não, mas Zeca, isso está lá na antiga aliança, isso é no Egito. Mas hoje a idolatria continua existindo. A avareza é a idolatria. O nosso próprio umbigo. Se nos debruçarmos sobre os nossos próprios desejos, é idolatria. Aquilo que vemos e desejamos, que ocupa o lugar de Deus, é idolatria. Dar a glória que pertence a Ele, a qualquer outra coisa, é idolatria. E Ele está dizendo, não confundam o que é santo com qualquer outra coisa. Eu sou o único Deus. Não há outro Deus além de ti. E então, os versículos 7 a 9 trazem uma única lei para tratar das ofertas de maneira bem específicas. As ofertas pelo pecado e as ofertas pela culpa. Os versículos 7 e 9 diz, como a oferta pelo pecado, assim será a oferta pela culpa. Veja que ele está juntando dois tipos de ofertas. Mas o texto diz, uma única lei haverá para elas. Então ele junta essas duas leis em um único aspecto. Será do sacerdote que com ela fizer expiação. O sacerdote que oferecer o holocausto de alguém terá o couro do holocausto que oferece. Vou até o versículo de número 9. Como também toda a oferta de manjares que se cozer no forno, com tudo que se preparar na frigideira e na assadeira, será do sacerdote que a oferece. Então, o que une a oferta pela culpa e a oferta pelo pecado? Uma única prescrição, uma única lei. O sacerdote que atuasse no serviço sacerdotal, no serviço do sacrifício, este teria direito à porção do sacerdote. Então, lembre do contexto. Após a retirada da gordura, após a retirada das entranhas, estas serem queimadas, o restante pertenceria ao sacerdote que serviu na entrega dessa oferta. E essa informação veio sendo construída em textos anteriores. Se você olhar em Levítico 4, no versículo de número 35, percebam como que pistas já estão sendo dadas a respeito dessa lei, em que a oferta pelo pecado e a oferta pela culpa serão unidas. Versículo 35 diz, tirará toda a gordura como se tira a gordura do cordeiro do sacrifício pacífico. O sacerdote a queimará sobre o altar, em cima das ofertas queimadas do Senhor.
Assim, o sacerdote, por essa pessoa, fará expiação do seu pecado que cometeu e lhe será perdoado. Vá no capítulo 5, verso número 13, falando também sobre a oferta pelo pecado. Assim, o sacerdote, por ele, fará oferta pelo pecado que cometeu em alguma destas coisas e lhe será perdoado. O restante será do sacerdote como a oferta de manjares. Mas aqui, no capítulo número 7, nós avançamos, porque agora ela é claramente instituída. A lei agora ganha clareza sobre como deveria ser manipulado esse restante que é descrito aqui no versículo de número 13. Precisava pertencer ao sacerdote que oferecesse a oferta, aquele que estaria no serviço sacerdotal. O versículo 8 ele vai trazer acréscimos. Por quê? Porque no capítulo de número 1, nós vimos a primeira prescrição, o holocausto. E no holocausto, vocês lembram, a oferta precisava ser completamente queimada. Mas veja como que um detalhe é acrescentado aqui. Porque o versículo de número 8, do capítulo 7, diz que o couro desse animal pertenceria ao sacerdote. Então, na oferta pela culpa, na oferta pelo pecado, tiravam a gordura e as entranhas, queimavam. O restante pertencia ao sacerdote. No capítulo 1 nós falamos sobre o holocausto, a oferta de aceitação, uma oferta que precisava ser completamente queimada. Mas agora nós estamos falando para o leigo? Nós estamos falando para o povo em comum? Não, nós estamos falando para os sacerdotes. Os sacerdotes precisavam saber que quando fosse um holocausto, o couro pertenceria ao sacerdote que fizesse o trabalho sacerdotal, que estivesse ali na escala daquele serviço sacerdotal no tabernáculo. O versículo 9 também acrescenta, porque ele vai falar sobre as ofertas de manjares, as ofertas de cereais, que nós vimos em Levítico 2. E qual é o detalhe aqui? É que essas ofertas agora são divididas. Lembra que quando nós falamos das ofertas de cereais ou ofertas de manjares, dependendo da sua versão, nós deixamos de maneira bem clara que elas poderiam ser preparadas de diferentes maneiras. Poderiam ser cozidas, também preparadas em frigideiras, untadas com óleo, tipo frita, assada no forno como bolo, poderiam ser grãos tostados, poderiam ser até crus, amassado com azeite. E ali nós só sabíamos que essas eram as possibilidades de ofertas, do que poderia ser trazido. Mas agora a gente entende por quê. O que o versículo de número 9 diz? Que essas ofertas que eram preparadas no fogo, que eram assadas, que eram cozidas, que eram fritas, essas preparadas deveriam pertencer ao sacerdote que estava no serviço sacerdotal, ao sacerdote que estaria no trabalho de oferecer aquela oferta. As cruas, nós vamos ver mais à frente, que poderiam ser compartilhadas. Então, na oferta pela culpa, na oferta pelo pecado, tirava a gordura e os rins, as entranhas, queimavam, restante do sacerdote que oferecesse o sacrifício. No holocausto, tirava o couro, o animal completamente queimado, e o couro pertencia ao sacerdote que oferecesse o sacrifício. Nas ofertas de manjares, se fosse oferta preparada pelo fogo, assada, frita, cozida, pertenceria ao sacerdote. Que princípio está por trás disso? O que está sendo falado aqui? O fundamento aqui é um fundamento de uma porção que pertence ao sacerdote. E isso é claramente exposto quando Paulo escreve a Timóteo. Em 1 Timóteo 5, versículo de número 17. Veja que a prescrição ali está falando da porção sacerdotal. Está falando de uma porção que pertenceria ao sacerdote. E aí Paulo, em 1 Timóteo 5,17, está dizendo: devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino, pois a Escritura declara: não amordaces o boi quando pisa o trigo,
E ainda, o trabalhador é digno do seu salário. Então, o sacerdócio, ele era digno do seu trabalho. É uma porção que pertencia ao sacerdote. E veja que essa parte da lei guardava o sacerdócio de qualquer exploração indevida. Porque alguém poderia chegar ali e dizer, não, essa porção é minha. Não, essa porção pertence ao sumo sacerdote. Arão poderia dizer, não, eu sou o sumo sacerdote, você pode ter oferecido a porção, mas eu sou o sumo sacerdote, traga para mim. Então, essa prescrição protegia o sacerdócio de tomarem de maneira indevida o que não pertenceria a ele. Então, Deus estava guardando o povo para que eles não pecassem contra o próximo, para que o sacerdote fosse digno da sua porção, fosse digno do seu salário, fosse digno do seu sustento, e ao mesmo tempo, para que isso não fosse manipulado de maneira indevida. Então, perceba como que a lei, ela é precisa, em que cada parte era destinada de maneira específica na lei, e não havia ali confusão sobre isso, porque de fato, o trabalhador é digno do seu salário. O livro de Levítico vai desdobrar isso, e nós vamos caminhar um pouco mais disso nos próximos capítulos, nos próximos versículos, mas isso já nos deixa uma pista de que Deus tinha uma preocupação a respeito do sacerdócio e de que existia uma porção destinada para eles. E aí o versículo de número 10 do capítulo 7 vai nos dizer que as ofertas cruas, as ofertas amassadas com azeite, essas sim poderiam ser compartilhadas com todos os sacerdotes. Se você olhar o versículo de número 10, é o que diz: toda oferta de manjares amassada com azeite ou seca, ou seja, só grãos, será de todos os filhos de Arão, tanto de um como do outro. O que ele está dizendo? Alguém trouxe uma oferta de grãos crus, ou apenas amassada com azeite. Independente de quem fosse o sacerdote que oferecesse aquela oferta, aquela porção precisava ser compartilhada. É difícil a gente achar uma explicação ou um motivo exato desse detalhamento na divisão das ofertas cruas. Alguns até apontam para as quantidades cruas, acreditavam que chegavam mais ofertas cruas, então pelo fato da quantidade ser maior, então precisava ser dividido. Não há como afirmar isso, mas é uma possibilidade. Mas certamente um ponto aqui é claro, e a gente pode até se aproximar, porque o fato de ser compartilhado apenas entre o sacerdócio, isso está dizendo que essa porção é santíssima, e ela não poderia ser consumida em contextos comuns. No contexto cultural de Israel, que conheceu o Egito, uma nação que nasceu no Oriente Antigo, ter essa clareza era fundamental, para que eles não confundissem o santo Deus com as coisas comuns. Então, para nós, hoje, isso talvez seja muitos detalhes, a gente diga, Zeca, mas são muitos detalhes. Contudo, o Antigo Oriente era extremamente concreto. Então, se as coisas que eram trazidas para dentro do tabernáculo, se fossem consumidas num contexto comum, poderia trazer dúvida na mente do povo. Por isso, essa divisão precisava ser clara. Para nós, isso talvez seja difícil de entender por causa da nossa cultura, mas para eles fazia todo sentido. E hoje só temos noção, temos clareza sobre essa separação entre o santo e o comum, entre o santo, em algumas versões, o profano, por causa dessa preocupação de Deus em ensinar o seu povo no seu contexto, onde que Deus está ensinando o seu povo que existe uma separação entre as realidades celestiais, santas, e as coisas desta terra. Para nós isso hoje é muito claro, porque isso começou como uma sombra lá. E hoje entendemos que o nosso Deus é santo, e precisamos nos aproximar dele com isso vivo dentro de nós, com essa realidade queimando em nossos corações. Para o povo de Israel, a maneira de expressar isso era: o que foi trazido para dentro do tabernáculo não podia ser levado para fora.
E como hoje nós manifestamos isso? Nós recebemos aqui, mas quando nós levamos, precisamos continuar entendendo que nós não somos desta terra, que somos cidadãos celestiais. Nós saímos daqui, mas o que eu oro ao Espírito Santo é que as nossas vestes continuem brancas. O que eu oro ao Espírito é que nós venhamos sair daqui e nos nossos contextos de trabalho, a unção do Espírito continue sobre as nossas cabeças. Que saiamos daqui e quando chegarmos em nossas casas, o conhecimento de Deus continue sendo manifesto. Porque agora nós carregamos essa realidade. No Antigo Testamento, o tabernáculo, embora andasse no deserto, mas onde estava o tabernáculo era o lugar da presença. Mas e hoje? Hoje o Senhor não está preso em quatro paredes, mas quando saímos daqui, nós saímos como templos vivos para manifestar essa glória, a glória de Deus. Por isso nós precisamos ter isso como um fundamento. Note que ainda há uma preocupação de Deus. Aquilo que é santo, não confundam isso. Que isso esteja de fato vivo dentro das nossas mentes, dentro dos nossos corações. O Deus Santo habita em nós. Isso é uma dádiva de Deus. Isso é graça de Deus sobre as nossas vidas e que possamos desfrutar dessa realidade. Então, o versículo de número 10 está nos apontando para isso. Prosseguindo dentro desse contexto, o versículo de número 11 diz: esta é a lei das ofertas pacíficas que alguém pode oferecer ao Senhor. Se fizer por ação de graças, com a oferta de ação de graças, trará bolos asmos com azeite e bolos de flor de farinha, bem amassados com azeite. Vou pegar o 13a. Com os bolos, trará por sua oferta pão levedado. As ofertas pacíficas eram as únicas ofertas que podiam ser compartilhadas com qualquer pessoa comum do povo. Perceba que até o versículo de número 10, nós estávamos falando das porções que só os sacerdotes podiam comer. Amém? No versículo de número 11, nós entramos nas ofertas pacíficas. O consumo dessas ofertas não era restrito apenas aos sacerdotes. Pessoas comuns poderiam participar. Nós vimos essas ofertas no capítulo de número 3, mas aqui novos detalhes são dados, porque os sacerdotes tinham a responsabilidade de saber quem poderia comer e o que comer. Esses detalhes não são dados em Levítico 3. Por quê? Porque isso não era responsabilidade do povo comum. Isso era responsabilidade do sacerdote. Eles precisavam saber disso. E aí o versículo de número 12, na parte A, logo diz que se for por ação de graças, com a oferta de ação de graças, trará bolos asmos amassados com azeite. E ele traz aqui 4 tipos de bolos ou pães: obreias asmas untadas com azeite, bolos de flor de farinha bem amassados com azeite. E o 13a, com os bolos, trará por sua oferta pão levedado. Então, alguém que era alcançado pela graça de Deus, de ser aceito na presença de Deus, decidia trazer uma oferta pacífica. A oferta pacífica não era uma oferta obrigatória. Veja que era uma oferta por ação de graças. Eu fui alcançado pela graça, por uma dádiva, e eu quero responder ao Senhor em gratidão. Eu quero trazer uma oferta em gratidão. É uma resposta que eu considero inevitável quando nós entendemos que fomos alcançados pela graça. E não há ninguém aqui nessa noite que esteja aqui que não foi alcançado pela graça. Estar aqui nessa noite é uma manifestação da graça de Deus. E aí, quando você entende isso, a resposta adequada é entregar a Ele em ação de graças. A palavra ação de graças aqui é toldar, que é o sacrifício de louvor. A palavra, no seu sentido mais básico, a raiz dessa palavra tem o sentido de reconhecer. E aí, não reconhecer um sacrifício como se ele focasse na pecaminosidade ou numa falta, mas é o sacrifício que reconhece a misericórdia que foi liberada. Quando nós olhamos para
o que foi liberado sobre as nossas vidas, por vezes o inimigo vai tentar fazer com que sejamos acusados, tentar fazer com que venhamos olhar para as nossas falhas, para os nossos fracassos. Só que a misericórdia, ela nos atrai não a olhar para o pecado, mas olhar para o autor e consumador da nossa fé. Porque nós prosseguimos não olhando para onde caímos. Nós nos levantamos e nós somos chamados a olhar para aquele que nos resgatou desse lugar. Então a misericórdia que foi liberada, a graça que foi liberada, e uma vez que eu fui alcançado por essa graça, eu quero viver todos os dias da minha vida em ação de graças, entendendo que eu fui alcançado, resgatado, restaurado pela boa mão do Senhor, a minha vida como um sacrifício de louvor. E aí aqui, 4 tipos de bolos, pães surgem nessa oferta que é trazida por ação de graças. Bolos amassados com azeite, obreias asmas untadas com azeite. E eu fui ver o que era uma obreia, eu não conhecia essa palavra, mas em algumas versões, talvez fique mais fácil, na NVI traz pães finos, sem fermento e untados com azeite. A LTT tem a tradução, bolos em delgada lâmina. Aí eu falei assim, cara, outra palavra que eu não conheço. Eu falei, o que é delgado? O que quer dizer isso? Embora seja muito comum, talvez para alguns aqui, eu não consegui fazer a conexão. Delgado é fino. Como nós temos intestino grosso e intestino delgado, aí eu falei, agora eu entendi. Então eram pães finos, amassados, como se fosse uma espécie de, hoje chamaríamos de hóstia, ou um pão árabe, um pão sírio, aquele pão mais fino, mas, contudo, sem fermento. E ainda, o versículo de número 12 traz bolos de flor de farinha, ou bolos de uma farinha mais fina, bem amassados com azeite. Mas o que me chamou a atenção aqui, talvez deve ter chamado a sua atenção, é que no versículo 13a, diz que também deveria ser trazido pão com fermento. E isso é completamente novo no livro de Levítico. Porque as ofertas de cereais não deveriam ser preparadas com fermento. Pelo contrário, a prescrição é enfática. Deveria ser preparada sem fermento. Então, como entender isso? O Dr. Shed faz um comentário aqui que eu não encontrei nenhum comentarista, nenhum dos meus comentários, e eu achei extremamente pertinente. Eu até grifei aqui nas minhas notas que essa oportunidade de trazer um pão com fermento junto aos outros não fermentados era uma expressão espontânea da dedicação de vidas que reconheciam que não eram totalmente perfeitas. Quando eu li isso, eu falei assim, quem de nós está aqui e não reconhece que a obra que começou em nós é perfeita, mas que ela ainda está em andamento? Então, quando eles traziam, talvez isso fosse uma nota de reconhecimento, que sempre é uma dádiva imerecida. Estar aqui nessa noite é bondade, é misericórdia, é o favor de Deus sobre nós. Quem? Responda essa pergunta para você mesmo. Quem de nós pode adentrar na presença do Eterno e se sentir digno de estar ali pelos seus próprios méritos? Isaías 6,2 diz que os serafins cobrem o seu rosto. E nós fomos trazidos até a presença dele. Existe graça que está nos conduzindo nessa obra. E sempre será dele a glória, sempre será dele a honra. Que isso esteja vivo dentro do seu coração, porque isso nos faz transbordar. Isso aponta para o reconhecimento de quem ele é, dessa bondade. E o nosso Deus se revelando a nós, e ainda talvez como em sombras, vislumbres proféticos, mas Deus já se revelava assim ao seu povo lá no Antigo Testamento. Então o versículo de número 13b, em seguindo, ele diz, essas ofertas eram trazidas com sacrifício de sua oferta pacífica por ação de graças. 14, e de toda oferta trará um bolo por oferta ao Senhor, que será
do sacerdote que aspergira o sangue da oferta pacífica. Mas a carne do sacrifício de ação de graças da sua oferta pacífica se comerá no dia do seu oferecimento. Nada se deixará dela até amanhã. Aqui a palavra trazer essa oferta ao Senhor no versículo de número 14 é uma contribuição. A NVI traz essa palavra e também pode ser traduzido como oferta alçada. Aqui surge essa expressão. E eu percebi que o livro de Levítico vai trazer muitas expressões como essas, que talvez vocês já ouviram: ofertas movidas, ofertas alçadas. E aqui surge o conceito de oferta alçada. Embora não hajam exemplos bíblicos do que seria exatamente essa oferta alçada, a etimologia da palavra fala de uma oferta que é erguida. Talvez no momento da entrega, essa oferta, esse pão, ele era erguido num movimento vertical. Quando olhamos para Jesus no Novo Testamento, nós vamos encontrar Jesus na multiplicação dos pães e peixes. E em Mateus 14, 19, e também nos sinóticos, nos paralelos, acho que em João 6 também, Jesus tomando o pão, o texto diz que ele ergue os olhos para o alto. Não há ali uma menção direta de que ele ergue o pão, mas provavelmente esse é o movimento que acompanha os seus olhos. E quando Jesus faz isso, qual é a oração que Jesus faz? Tomando o pão e tendo dado graças. Que ofertas estamos falando aqui? Ação de graças. Aquilo que erguemos, que entendemos de onde vem, quem é a fonte. Hoje você pode levantar a tua vida como uma oferta, com essa natureza. Que eu saia daqui para erguer a minha casa como uma oferta, pois eu sei quem é a fonte, os recursos, a tua força. Meu irmão, veja como que agora isso é expandido. Cada detalhe da tua vida. Você sabe quem é a fonte? Você pode erguer isso para o alto nessa noite. Que, sabe, haja adoração subindo nessa casa. Que essa noite seja uma noite em que aroma agradável ao Senhor, porque assim eram as ofertas pacíficas. Ofertas de aroma agradável, que essas ofertas estejam subindo nessa noite em ação de graças, como algo que agrada ao coração do nosso Deus. E aí outro detalhe que surge aqui, e isso vai fazer sentido junto com a ideia de que era uma oferta que todos poderiam participar, todos poderiam comer, é que a carne da oferta pacífica, se fosse por ação de graças, ela deveria ser consumida no mesmo dia e nada deveria restar até amanhã do dia seguinte. Se sobrasse algo, olhando para o versículo de número 17, você vai entender que esse restante precisava ser queimado. Agora, se fosse voto ou uma oferta voluntária, o versículo 16 e 17 nos diz que se o sacrifício de sua oferta for voto ou oferta voluntária, no dia em que oferecer, o seu sacrifício se comerá. E o que dele ficar, veja que aí há uma extensão do prazo. E o que dele ficar também se comerá no dia seguinte. Porém, o que ainda restar da carne do sacrifício nesse segundo dia, ao terceiro dia será queimado. O porquê da oferta de ação de graças ser consumida no mesmo dia e da oferta por voto e oferta voluntária ter essa extensão do prazo para o segundo dia, não é claro. Aqui eu preciso concordar com Calvino, e eu fiz até a anotação do comentário de Calvino a respeito disso. Ele diz assim: é certo, de fato, Deus tinha uma razão. Mas investigar no tempo presente, hoje, nos nossos dias, coisas desconhecidas e que não conduzem de maneira alguma à piedade, não é certo nem útil. Se Calvino diz isso, quem sou eu para tentar acrescentar? E de fato, todos os comentaristas vão nessa direção, porque existem coisas que estão ocultas. E a gente precisa ter um cuidado para não forçar o texto. Perceba como que, às vezes, nós somos tão atraídos pela nossa mente, pelas nossas próprias ideias,
que podemos ser tentados a impor alguma coisa para explicar aquilo que você não sabe. Eu não sei se você sente essa tentação quando, por exemplo, você lê o terceiro dia. Quando eu li isso, eu falei assim, será que tem alguma coisa nesse terceiro dia que precisa ser queimado? Porque isso nos remete de maneira direta. Ao terceiro dia, ele ressuscitou. E aí isso seria lindo, seria incrível, mas nem os apóstolos que estiveram com Cristo e ouviram dele, viram ali, testemunharam a ressurreição ao terceiro dia, fizeram essa relação. Então, assim, a gente precisa ter muito cuidado para não avançar além daquilo que o texto nos diz. Não fazer uma conexão que é mais da minha mente do que aquilo que está dito, que está escrito. E como a gente está dentro do livro de Levítico, eu prefiro me posicionar como Calvino. Talvez sejam de fato coisas desconhecidas, mas tentar explicar isso talvez não me conduza a um lugar de fé. Só traga confusão, teorias. Mas quando eu olho para esse versículo, eu percebo que duas coisas lógicas podem ser colocadas aqui. A primeira é que as ofertas pacíficas eram uma refeição de comunhão, ou seja, todos poderiam comer, não só o sacerdote, mas o ofertante. Não só o ofertante, mas a família do ofertante. Não só a família, se ele quisesse convidar amigos, ele também poderia convidar esses amigos para participar dessa refeição. Até pense, se fosse um novilho, como comer isso em um dia só? Não seria possível apenas o sacerdote, o adorador e a família? Outras pessoas precisariam ser convidadas. Então, uma prescrição como essa encorajava o adorador a compartilhar a refeição, não só com aquela pessoa que estava do seu lado, mas também com amigos e até com algum necessitado. Ele olharia e falaria assim, venha hoje cear comigo. Meu irmão, como isso aponta para o coração de Deus? Porque Provérbios 19:17 diz que aquele que dá ao pobre, empresta a Deus. E isso é claramente visto. No contexto, seria impossível apenas o adorador e a família, por maior que fosse, comer um novilho em apenas um dia. Porque precisaria ser queimado. Se sobrasse, deveria ser queimado. E além disso, comer e não guardar era uma forma de exercitar a confiança em Deus, na provisão. Como Deus convidou o povo, trouxe o povo para um lugar de confiança no maná, Deus também continuava sendo aquele que estava atraindo o seu povo a um lugar de confiança. Porque a obediência é uma oportunidade de manifestar a fé que nós carregamos. E isso aponta para princípios. E se aponta para princípios, eu posso dizer, esses princípios são atemporais, porque Deus ainda procura em nós obediência. E essa obediência é uma maneira, é uma oportunidade que eu e você temos de manifestar a fé que nós professamos em Cristo Jesus. O versículo de número 18 continua: se da carne do seu sacrifício pacífico se comer ao terceiro dia, aquele que ofereceu não será aceito, nem lhe será atribuído o sacrifício. Coisa abominável será, e a pessoa que dela comer levará a sua iniquidade. Veja que agora Deus começa a mostrar que a obediência leva a recompensas. Guarde isso no teu coração. Onde há obediência, há recompensa. Mas onde tudo isso começa? Começa no princípio. No jardim do Éden, há a oportunidade de Adão de viver em obediência. Adão, de todas as árvores do jardim, serão de mantimento para você. Mas da árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal, dessa não comerá. Porque no dia que comerdes, certamente morrerás. Onde há obediência, há recompensa. O mesmo princípio está em Levítico. Se vocês comerem dessa carne no terceiro dia, não, mas sobrou ainda. Tá, essa carne ainda dá para a gente comer ainda no terceiro dia. Veja o que acontece. Nem o adorador, nem a sua oferta seriam aceitas. E então, citamos 1 Samuel 15, 22. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios,
quanto em que se obedeça a sua palavra. Veja, meu irmão, como que tudo se conecta. Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Eu trouxe um novilho cevado em ação de graças. Foi oferecido, aceito na presença do Senhor. No terceiro dia comeu da carne. Rejeito o adorador e a oferta, e a consequência, e levará a sua iniquidade. Isso apontava para o castigo do pecado, porque o salário do pecado é a morte. Mas quando nós olhamos para a obra de Jesus, nós encontramos o Cordeiro de Deus, que vem a nós, que nos resgata dessa maldição, que leva sobre si as nossas iniquidades. E aí podemos entender que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, dada, derramada, graciosamente, gratuitamente sobre nós, por causa do sacrifício do Cordeiro de Deus. O versículo de número 19 diz: a carne que tocar coisa imunda não se comerá, será queimada. Qualquer que estiver limpo comerá a carne do sacrifício. Perceba que aqui surge um aspecto da separação entre o que é importante para Deus. O versículo de número 19, ele diz que se a carne tocasse em algo impuro, ela não poderia ser consumida. E ainda diz mais, que qualquer que estiver limpo comerá a carne dos sacrifícios. Então ele está falando de pureza, no sentido de estar limpo, purificado, para participar daquelas ofertas, daquelas refeições. A preocupação aqui é a impureza. Note que quando nós olhamos para isso, às vezes nós nos confundimos com a questão da pureza, de tantas prescrições, tantas coisas, mas se tocar nisso, se tocar naquilo, parece ser muitos aspectos para a gente guardar, mas o que está como fundamento? Aquilo que é impuro. E essa impureza no Antigo Testamento era vista em aspectos externos. Mas agora, no Novo Testamento, esses aspectos continuam vivos. Por quê? Porque nós vamos ver que Jesus continua preocupado com a impureza. Que isso, Zeca? Sim. Só que ele diz que agora não é o que entra que te contamina, mas é o que sai da tua boca. Por quê? Porque do coração procedem essas coisas. Então agora nós começamos a ir no cerne do que estava previsto em Levítico. Porque embora Levítico falasse de maneira externa, ele estava apontando para o interior. O que acontecia de maneira externa precisava apontar para o interior. E agora Jesus ele vai direto ao cerne, ele rasga o véu. Eu estou procurando o coração. Eu estou procurando a maneira de cada um viver. Eu estou procurando a sinceridade de coração de cada um desses. Ah, mas e se alguém ousasse ainda, como impuro, participar? Aí você olha para o versículo de número 20. Porém, se alguma pessoa, tendo sobre si imundícia, ou seja, numa posição de impuro, comer a carne do sacrifício pacífico, que é do Senhor, será eliminado do seu povo. Se uma pessoa tocar alguma coisa imunda, como imundície de homem, ou de gado imundo, ou de qualquer réptil imundo, e da carne do sacrifício pacífico, que é do Senhor, ela comer, será eliminada do seu povo. Então, aqueles que ousassem comer a carne das ofertas em estado de impureza, estes se colocariam no lugar de juízo e seria eliminado do povo. E aqui eu quero fechar com vocês. Porque o que significaria ser eliminado do povo? Isso vai além de morte. Talvez num primeiro momento ele fala assim, essa pessoa seria morta. Mas o livro de Levítico traz prescrições muito claras quando a pessoa seria morta. Se fosse um caso de morte, nós vamos ver, o livro de Levítico vai falar. Mas aqui ele não usa essa expressão. Ele fala de ser eliminado. Porque o que está sendo dito aqui é algo além da morte. Ser eliminado do povo também significaria ser eliminado do povo de Deus após a morte. É ser eliminado para sempre do povo de Deus. Pertencer a Deus não é apenas um aspecto para essa vida.
ser eliminado da presença de Deus não é só ser eliminado nesta terra, é ser eliminado da presença para toda a eternidade. Porque nós não entregamos a nossa vida a Deus apenas para este tempo. Nós entregamos as nossas vidas nas mãos dele para toda a eternidade. Porque ele não é só nossa herança hoje, ele é nossa herança para toda a eternidade. Ele não é só o nosso descanso hoje, ele é o nosso descanso para toda a eternidade. E eu quero declarar isso como primeiros frutos hoje sobre nós. Nós fomos aceitos e nós continuaremos guardando o nosso coração nele. Esses homens que eram eliminados, eles entendiam que não podiam comer, mas ainda assim ousavam. Está falando de iniquidade, está falando de desobediência, está falando de falta de temor. O nosso Deus é santo e Jesus morreu na cruz para que nós pudéssemos desfrutar dessa presença santa. Mas se esses homens no Antigo Testamento, debaixo da lei escrita por Moisés, já viviam sobre esse perigo, no Novo Testamento o autor de Hebreus diz: quanto mais nós, porque agora o que nos rege não foi escrito por mãos de homens, mas o próprio Deus, com o sangue do seu Filho, escreveu em nossos corações. E aqui nós fomos aceitos na presença dele. Que possamos viver e desfrutar dessa presença. E que o temor do Senhor continue vivo dentro de nós. Porque este temor te habilitará, recebam isso em nome de Jesus, a viver nessa presença para sempre. Nós não seremos eliminados, meu irmão. Nós desfrutaremos dessa presença para sempre. Obrigado, Jesus. Coloca a tua mão sobre o teu coração. Pai, obrigado por nos aceitar na tua presença e por nos condicionar a viver neste lugar, a desfrutar da tua presença, onde o Senhor se revela a nós como a nossa herança, como a nossa porção, como o nosso descanso. Senhor, como nós precisamos de ti. Obrigado, porque nós reconhecemos que tu és o nosso sustento, que tu és a nossa força, que tu és aquele que nos põe de pé. Por isso